Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Engenheiros e Empreendedores. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar a atualização de todos os vídeos se você é uma pessoa que gosta de engenharia eletrônica. E o vídeo de hoje é nosso segundo episódio da nossa série de 6 vídeos, onde eu estou adentrando um pouquinho mais a fundo nas 6 principais áreas de atuação de um engenheiro eletrônico com relação às disciplinas do curso. Já teve gente que veio falar no vídeo que eu fiz sobre as 6 principais áreas de atuação de um engenheiro eletrônico, falando das considerações do CREA, mas o vídeo em específico que eu fiz foi para retratar as 6 principais áreas de atuação de engenheiro eletrônico com base nas disciplinas específicas do curso, onde você pode sim entrar na sua área aí de mercado de trabalho quando você for trabalhar. Então eu estou trabalhando com as disciplinas do curso de engenharia eletrônica propriamente dito e não com o que o CREA determina para o engenheiro eletrônico trabalhar. E como eu já tinha falado naquele vídeo sobre as 6 principais áreas de atuação, quais são elas, e também eu falei no primeiro episódio, vamos relembrar aqui de novo. Corrente alternada, corrente contínua, programação, comunicação, controle e também a parte médica. E no segundo episódio, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre corrente contínua. E em cada um desses episódios eu falo sobre o quê? Sobre o que é cada uma dessas áreas, porque a gente estuda quais são as disciplinas e um pouquinho do mercado, um pouquinho da atuação que você pode ter dentro dessa área. E para começar, vamos falar o que é corrente contínua. Se você não viu o primeiro episódio no qual eu falei sobre corrente alternada, corre lá e assiste o primeiro episódio e também vai nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, onde eu falo sobre a guerra das correntes e dou uma explicação completa sobre o que é corrente alternada e o que é corrente contínua e quais são as principais diferenças entre essas duas formas de transmitir energia elétrica. E é o seguinte, como eu já falei 300 vezes, basicamente, se a gente for resumir, o que chega na sua tomada a gente chama de corrente alternada. Tudo que funciona, que você coloca na tomada, funciona com corrente alternada. Depois que sai ali da tomada, que entra nos circuitos da sua TV, do seu computador, do seu videogame, seja lá o que for, a gente trabalha com corrente contínua e essa é uma das principais especificidades de um curso de engenharia eletrônica, porque a gente tem diversas disciplinas com o tema de corrente contínua. E o que é corrente contínua? Basicamente é o fluxo de elétrons em um condutor qualquer que segue sempre o mesmo sentido. Então a corrente alternada ela alterna de um lado para o outro, a corrente contínua vai de um lado só para o outro lado. É que nem uma pilha. Se você pegar o polo positivo da pilha e o polo negativo da pilha, se a gente for pensar no sentido convencional da corrente elétrica, os elétrons vão sair do polo positivo, passar pelo dispositivo que você está alimentando, seja lá uma lâmpada ou um LED, e ir para o outro polo. E assim ela vai fazendo até se descarregar completamente. E basicamente ela é muito usada nos componentes eletrônicos. Você tem uma infinidade de aplicações com corrente contínua. Então você pode fazer diversos dispositivos como você tem na sua casa. Videogame, televisão, computador, celular e etc. É lógico que quando a gente está falando sobre esses equipamentos mais robustos, é uma eletrônica muito mais aplicada, muito mais difícil de se trabalhar e você precisa ter uma especialização mais detalhada. Mas se você for ver em alguns outros dispositivos, você vai ter aquelas placas mais robustas, com os componentes para fora. Se você pegar um rádio antigo, você vai ver aqueles componentes, indutor, capacitor, transistor, tudo numa plaquinha soldado e não vai ser aquela compactação que você vê normalmente em computadores, videogames e televisões nos dias atuais. Então é basicamente isso que a gente trabalha muito. E um exemplo muito legal que eu já postei até aqui no canal foi de um projeto que a gente fez na disciplina de amplificadores, que a gente montou um amplificador classe D, tem algumas classes aí, não vou entrar em detalhes, mas que a gente fez para conseguir amplificar um sinal de áudio. E ficou muito show de bola. Se você ainda não viu esse vídeo, se você não conferiu esse projeto na íntegra, também vou deixar esse vídeo aqui no lado, aqui no card aqui em cima, para vocês conferirem e darem uma olhada lá como é que funciona, mas eu também vou colocar aqui nesse vídeo. Então, solta o som aí. Tá pesado. Galera, esse circuito deu um trabalho gigantesco. A gente ainda lá no final, quando tava para entregar, a gente ia perder alguns pontos porque a gente errou em alguns detalhes. O professor foi muito gente boa e deixou a gente arrumar porque a gente estava correndo atrás. E foi muito sofrido fazer esse projeto, mas a gente conseguiu e aprendeu muito com relação a amplificadores, principalmente com relação a áudio, como a gente trabalha com tudo isso, e foi muito show de bola. Então, eu respondi o que é corrente contínua, mas basicamente já
praticamente entrei no porquê que a gente estuda. Cara, o engenheiro eletrônico é um dos principais a saber projetar um circuito eletrônico e também fazer a manutenção deles. Então entender como funciona a corrente contínua nos principais dispositivos eletrônicos é essencial. Então resistor, indutor, capacitor, transistor, diodo e etc. Vários desses dispositivos a gente estuda durante o curso para conseguir projetar circuitos, né? Pra gente conseguir projetar os circuitos e também conseguir analisar e fazer manutenção especificamente neles, descobrir quais são os defeitos ali possíveis em um circuito eletrônico qualquer de qualquer outro dispositivo. E durante o curso a gente tem diversas disciplinas para trabalhar com corrente contínua diretamente e também temos algumas outras disciplinas para tratar indiretamente. Então, para começar, no caso da minha faculdade do curso de Engenharia Eletrônica no meu campus, funciona mais ou menos da seguinte forma. No segundo período a gente tem a disciplina de Física 3, que é a física responsável por estudar os fenômenos da eletricidade e do magnetismo e do eletromagnetismo. Então é basicamente isso que a gente estuda em Física 3. Então a gente começa entendendo basicamente como que funciona a eletricidade, entende o que é carga, como elas se relacionam, o que é corrente contínua, o que é diferença de potencial, o que é tensão, o que é voltagem no linguajar leigo aí, o que é resistor e etc. A gente aprende a trabalhar basicamente com todos esses dispositivos assim, só para entender o básico e o que eu acho que deveria ser feito antes da faculdade, que aconteceu no meu caso, quando eu fiz os cursos de eletricidade de manutenção e de técnica mecatrônica. Mas enfim, é basicamente isso que a gente vê em Física 3, aprende algumas coisinhas ali básicas para dar uma introdução inicial realmente ao curso de Engenharia Eletrônica. Depois, no terceiro semestre, a gente parte para uma coisa mais específica, para uma matéria mais específica, que a gente chama de princípios de circuitos elétricos, onde a gente trabalha na resolução de exercícios com corrente contínua, principalmente nos 3 elementos passivos, que é resistor, capacitor e indutor. Se você não sabe o que eles são e como eles funcionam, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo mais específico. Se você também não entende muito sobre eletromagnetismo, comenta aqui embaixo também que eu faço um vídeo mais específico falando sobre isso, dando uma aula, seja lá o que for, beleza? Comenta aí sua dúvida pra mim aqui embaixo. Então a gente basicamente entra nessa matéria e aprende a trabalhar diversas formas de conseguir entender um circuito eletrônico na prática. E a gente ir lá e medir mesmo se tá passando aquela corrente que a gente calculou, se tem aquela tensão, o que aconteceu com a corrente e etc. E por que a gente chama esses 3 elementos de 3 principais elementos passivos? É o seguinte, galera, na eletrônica a gente tem uma denominação de componentes passivos e ativos. Os passivos basicamente são esses 3. E eles são considerados passivos porque eles não conseguem direcionar a corrente elétrica, nem aumentar, nem diminuir ela. Eles têm outras funções também essenciais para alguns tipos de circuito, principalmente acho que para todos os circuitos deve ter resistor, capacitor e indutor, nem tanto. Ele não é um componente muito bem visto no ramo da eletrônica, mas ele também tem suas funções dentro do circuito. Mas eles são os 3 elementos principais passivos e que provavelmente você vai ver aí em todo tipo de circuito. Depois que você aprende a como manusear esses dispositivos, como fazer os cálculos, como resolver problemas e entender toda a circuitaria com esses 3 elementos passivos, você vai para uma outra disciplina, no caso da minha faculdade, no 4º semestre, chamado Materiais e Dispositivos, que é onde você entra para estudar praticamente todos os outros dispositivos que a gente tem na eletrônica. Não todos, porque são muitos, mas os principais ali, e entender como eles funcionam, entender toda a teoria, entender toda a prática, mas muito focado nos elementos em si, nos dispositivos em si, sem trabalhar eles muito com circuitos muito complexos. Então, você pega um componente específico e estuda como ele funciona naquela configuração, por exemplo, um transistor aí da vida, e aí você aprende a trabalhar com ele para você realmente conseguir enxergar o comportamento do dispositivo eletrônico dentro de qualquer circuito, o que é que ele deveria fazer naquele circuito, e aí você começa a expandir um pouquinho mais a sua mente para trabalhar com outros dispositivos eletrônicos e para conseguir projetar outros tipos de circuitos que atendam à finalidade aí do seu projeto. Adentrando no 5º período do curso, a gente tem algumas disciplinas muito importantes. Uma delas é eletrônica básica. Depois que você aprendeu tudo isso que eu falei aqui no vídeo, a gente parte para essa disciplina onde a gente começa a trabalhar com circuitos mais complexos. Então a gente começa a entender como que a gente pode juntar todos esses dispositivos para conseguir uma determinada finalidade. Por exemplo, sabe aqueles pisca-pisca do seu que você coloca aí na sua casa no Natal?
Então, a gente monta um circuito desse tipo, de várias formas diferentes e com várias aplicações diferentes, mas que também é muito interessante. Então a gente começa a juntar esses dispositivos e começa a fazer circuitos mais complexos que a gente possa colocar em diversas aplicações e conseguir entender elas de fato. Até para mais para frente conseguir fazer outros tipos de projeto enxergando esses tipos de circuito. Então é uma matéria muito bacana, na minha opinião foi uma das melhores do curso até agora. A gente também tem uma outra disciplina que se chama Eletrônica Digital. Se você não sabe o que é Eletrônica Digital, comenta aqui embaixo também, que eu faço um vídeo mais específico falando sobre Eletrônica Digital. Mas basicamente, sabe quando fez aquela mudança entre sinal analógico e sinal digital na TV aí da sua casa? Então, basicamente, em Eletrônica Digital a gente estuda um pouquinho dos princípios de como isso realmente acontece. E aí você tem uma maneira diferente de trabalhar com esse tipo de circuito, mas também com corrente contínua. E é uma matéria importantíssima durante o curso. No quinto período ainda, a gente também tem uma disciplina chamada Fundamentos de Máquinas Elétricas, onde a gente aprende um pouquinho sobre, acho que principalmente sobre motores, como que eles funcionam em corrente contínua. Então existem diversos tipos de motores diferentes e a gente tenta entender como que a corrente contínua funciona neles, como eles são montados ali para conseguir trabalhar com corrente contínua. E também a gente vê um pouquinho ali sobre os motores em corrente alternada, mas é bem ralezinho, a gente não vê muita coisa sobre isso. Partindo para o sexto período, eu acho que é o último período que a gente tem uma coisa mais robusta com relação à circuitaria propriamente dito, com relação à corrente contínua, que a gente precisa citar aqui ainda nesse vídeo. A gente tem basicamente aí eletrônica de potência, que é uma matéria importantíssima, que é basicamente o que a gente viu em eletrônica básica, só que agora com componentes de potência, componentes mais robustos, que estão preparados para aguentar uma maior quantidade de carga, então principalmente para trabalhar em equipamentos de indústria. Então a gente vê um pouquinho sobre isso e também é bastante interessante. E também, por último e não menos importante, a disciplina de amplificadores, onde a gente mistura corrente alternada e corrente contínua para conseguir trabalhar com amplificadores, principalmente de áudio, mas também pode ser outros tipos de fenômeno que você pode estar amplificando. E aí eu acho que essa foi uma das disciplinas com relação à circuitaria propriamente dita mais complexa do curso, tanto pelo projeto que a gente fez do amplificador classe D, tanto pelas provas, tanto pelo conhecimento. A gente estudou coisas assim absurdas. Nos nossos projetos, nos nossos cálculos, a gente considerava até as capacitâncias parasitas da placa ali para conseguir fazer o cálculo e chegar numa precisão mais detalhada, porque quando você está trabalhando com amplificadores, a gente precisa ter bastante precisão para conseguir um bom resultado nos projetos. E aí, basicamente, nesse período termina esse manuseio com a corrente contínua propriamente dita de uma maneira mais robusta. É lógico que ela está aplicada em todas as outras disciplinas, mas se a gente pensar em circuitaria, essas são as principais disciplinas com relação à corrente contínua. Espero que você tenha entendido muito bem o que é, por que a gente estuda e um pouquinho sobre as disciplinas, principalmente as principais de circuitaria que a gente trabalha com corrente contínua. E para fechar esse vídeo, eu sei que muita gente vai falar que um engenheiro eletrônico vai trabalhar com as denominações do CREA, e é realmente isso que acontece. Mas vamos supor que você não seja engenheiro ainda, que você entra aí numa empresa para trabalhar aí como técnico. Você vai sim trabalhar nessa parte de placas, de corrente contínua, de lidar com componentes. E se você também for um cara fã de trabalhar com isso, provavelmente um dia você vai estar mexendo numa indústria, se você trabalhar em campo. E eu acho isso muito importante para complementar a sua carreira como engenheiro eletrônico, porque eu acho que um cara que não vai para a prática, que não vê as coisas como acontecem na realidade, fica só na vida acadêmica, eu não acho que seja um profissional completo. Não julgo nenhum dos dois mundos, são dois mundos excelentes, mas eu acho que você precisa ter contato ali com placas, trabalhar com dispositivos de indústria que estão aí em grande demanda no mercado, que eu acho que você vai ter uma complementação profissional muito grande, vai ser bastante importante para você. Então, se você pode ir, às vezes, aí para uma indústria e começar a trabalhar com isso, mesmo você sendo engenheiro. Às vezes você gosta de trabalhar com essa área. Eu tive um professor que não era formado em engenharia eletrônica, era formado em física, mas fez especialização em eletrônica e deu aula pra gente de eletrônica básica, e ele trabalhou em indústria e mexeu bastante com esses componentes, então ele tinha muita propriedade para dar aula pra gente, e foi uma das melhores matérias foi muito interessante, eu aprendi pra caramba.
Então, galera, basicamente esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você teve. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, comenta aqui embaixo também. É importante pra mim, é importante pro canal, é importante pras pessoas que vão ver esses comentários aqui embaixo, beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.